Voltamos, nosso terceiro tópico é a mentira dos falsos profetas. Vemos aí que uma característica que Jesus declarou enfaticamente em João 8, que o pai da mentira é o diabo, estava permeando alguns naquela época e Jesus não falou às paredes. Com certeza existiam pessoas que precisavam ser alertadas e outras confrontadas com essas atitudes. E o primeiro subtópico desse terceiro e último tópico que estamos tratando diz assim: cuidado com as falsas aparências. Cuidado, o cenário aqui na Terra externo, ele é muito... hoje está muito em voga as tais das fake news, né? Pessoas aí sendo aí usadas para propagar o engano, o engodo, a mentira. E já naquela época, apesar de não existir essa tecnologia que nós temos hoje, nós percebemos que já havia uma advertência de Cristo contra, né, as aparências falsas e enganosas de muitos na época, com palavras sutis, seja através de cenários também sutis, para enganar a muitos. E nesse primeiro subtópico do tópico 3, professor Romário, ainda conosco, vai estar nos ministrando. Meus irmãos, voltamos aqui ao terceiro ponto, a mentira dos falsos profetas. Meus irmãos, como eu falei no ponto anterior, estamos falando aqui sobre a bondade de Deus. E por que estamos entrando aqui em porta estreita, caminho estreito, falsos profetas? Tudo isso os irmãos devem estar se perguntando. Mas o tema... Então, irmãos, o Senhor ele vem nos orientar de que Ele é bom e que Ele vai nos atender, nós vamos ter um relacionamento com Ele, termos uma vida com Cristo Jesus, o nosso Senhor, através de trilharmos um caminho estreito, uma porta estreita. E a segunda orientação dele, que ele vem nos trazer, é sobre os falsos profetas. Por quê? Porque esses podem anular esse ensinamento apertado, essa renúncia, essa nova vida, esse novo nascimento, e podem trazer coisas que nos levam a deixar esse caminho apertado. Então o Senhor, ele vem trazer para nós estarmos atentos, vigilantes, cuidadosos, espertos. Então, irmãos, ele vem trazer que eles são como lobos disfarçados de ovelhas. Eles vêm disfarçados. Então, meus irmãos, o autor ele é bem enfático ao dizer que eles vão ter aparência de piedade, vão ter uma fala bonita, eles vão ter uma eloquência, eles vão citar a palavra de Deus, falar a palavra de Deus. A própria palavra do Senhor vai dizer que eles vão enganar até os escolhidos. Muitos vão ser enganados por eles. Por quê? Porque a gente olhando com o olho natural, eles são servos de Deus. Eles vão estar pregando a palavra de Deus ali no seu teor mesmo. Mas o autor, ele vem nos orientar, irmãos, a não estarmos somente no cuidado nas coisas naturais, nas coisas que as vistas alcançam. Por isso a importância de nós estarmos em contato com o nosso Senhor, termos uma vida de oração, jejuar, estarmos com os olhos espirituais abertos, termos uma vida espiritual, para nós estarmos atentos a atitudes, a falas, a comportamentos, porque nós não podemos ver os pensamentos das pessoas, mas nós podemos estar o quê? Atentos às suas palavras, atento às suas atitudes, atento ao seu modo de viver, como ele trata a sua esposa, como ele é dentro de casa, como ele é no trabalho, como essas pessoas são no seu viver cotidiano ali. Temos que estar atentos tudo a isso, porque não é só na igreja, não é só pregar na igreja, não, prega demais, prega muito, mas e a vida lá fora? E a sua vida no teor completo? Devemos estar atentos a isso, irmão, não negligencie isso. O autor ele é bem enfático ao dizer que nós devemos ter essa vida com Deus, para que o Senhor ele possa nos orientar, nos direcionar, a nós não estarmos somente com os nossos olhos, mas estarmos com os olhos do Espírito Santo,
a essas pessoas e termos cuidado, porque aquilo que nós deixamos entrar na nossa mente, o ensino, a palavra, ou aqueles que nós estamos juntos, eles têm o poder de nos influenciar. Por isso, desse cuidado. Talvez alguém pense, não tem problema eu ir naquela igreja, eu ouvir aquela palavra, eu escutar, eu gosto de uma palavra daquela forma, mas cuidado, irmãos, cuidado. O Senhor Jesus, Ele vem nos orientar a estarmos atentos quanto a isso. E não somente estarmos atentos, mas a fugirmos, a sair fora disso. Não estarmos com essas pessoas, nem ouvindo a isso. Há um ditado popular que diz aí que as aparências enganam, né? E na realidade, nós precisamos estar atentos, e a palavra nesse primeiro subtópico aí, muito bem explanada pelo professor Romário, é sermos vigilantes, né? Cautelosos, usarmos aí a visão, a audição, a nossa percepção, para que possamos detectar aí o engano, o engodo. Segundo subtópico, iremos tratar como detectar os falsos profetas. Existe uma forma, uma maneira, né? Há algum exemplo na palavra do Senhor para a gente poder aí detectar esses falsos profetas? Vou deixar esse comentário para o nosso professor, diácono irmão Fábio Júnior, vai estar abordando esse subtópico. Pois bem, pastor. Aqui agora a lição nos traz algumas formas para fins didáticos, para todos os irmãos e serve para todos nós, de como nós poderemos proceder para identificar ou detectar o falso profeta. O falso profeta, em regra, ele é detectado a partir do ensino dele, né? A partir do ensino que ele profere, que destoa de algum modo daquilo que é dito pelo Senhor Jesus Cristo. E nós, enquanto Igreja do Senhor, não ficamos desavisados quanto a isso. Jesus orientou que haveria falsos profetas e a quantidade deles se intensificaria com o tempo e nos deu diretrizes de como se portar e identificar e detectar essas pessoas que assim procedem. O comentador coloca aqui para fins didáticos e é um roteiro interessante para que todos nós, enquanto cristãos e não cristãos, todos aqueles que estão nos acompanhando, você consegue identificar se está diante de um falso profeta ou não. O primeiro seria, o falso profeta, na sua mensagem, na sua palavra, em regra, ele minimiza a pessoa de Cristo. Há uma minimização da pessoa de Cristo. O que significa dizer isso? Significa dizer que as mensagens não são centradas em Cristo, porque a mensagem bíblica professada pelo cristianismo, pelo cristão, necessariamente ela precisa ser centrada em Cristo. Então, toda mensagem que não esteja centrada em Jesus, em Cristo, ela é proferida por alguém que está atuando como um falso profeta. Nós temos uma outra forma de identificar o falso profeta, que é através do seu ensino. E uma terceira forma que o comentador da lição traz para nós, para identificar o falso profeta, é através do caráter e a conduta do profeta. Mas o que seria, lá no nosso primeiro critério para a identificação, o que seria uma mensagem que minimiza a Cristo? Uma mensagem centrada no homem, por exemplo, é uma situação em que se minimiza a Cristo. Então, quando você ouve uma palavra, aqui já partindo para uma questão prática, que Jesus é colocado de lado e a preocupação maior é a realização humana, uma visão antropocêntrica, o homem no centro da mensagem, tudo gira em torno da realização humana, da realização do homem ou do ego humano, né? Uma mensagem egocêntrica, o ego do homem está acima de tudo, tudo pende para a realização do homem, e aí às vezes se utiliza até do texto bíblico, inclusive esse que é base de nossa lição, o versículo 7, nos diz, pedi e dar-se-vos-á. Então, quando nós pegamos esse texto e estudamos ele descolado dos outros ensinos que o Sermão do Monte nos traz, como por exemplo o princípio do contentamento, de que nós devemos buscar o reino de Deus e depois as outras coisas serão acrescentadas, quando nós descolamos, dá uma margem para imaginarmos que existe um Deus do céu que está ao nosso dispor para cumprir todas as nossas petições. E não é dessa forma.
aquele que foi inserido no reino, se apropriou dos princípios do reino, ele entende que existem pedidos que estão fora daquilo que é vontade de Deus. E então, ele se abstém de realizar pedido dessa natureza. Jesus fala sobre a árvore e os seus frutos. E então aqui seria uma outra forma de identificar o falso profeta pelos frutos. E o comentador é muito feliz ao dizer que não adianta a árvore ser frondosa, dar muita sombra e não produzir frutos. E aí alguém poderia perguntar, ficar em dúvida, o que seriam esses frutos? Os frutos produzidos, eles podem ser pensados, como nós estamos falando de boas obras, de bondade de Deus, e essa bondade se reflete em nós, então a produção do fruto pode ser pensada como a realização de bondade em relação ao próximo. É assim que se identifica. Como que você atua em relação ao próximo? Como que aquele que está pregando a palavra, ele está atuando em relação ao próximo? Como ele considera o aspecto prático do Evangelho? Porque o Evangelho ele não é puramente teórico, ele tem o seu aspecto prático. Então, como que estão sendo realizadas as suas obras no aspecto da bondade, a minha relação com o próximo? Eu estou agindo segundo a bondade, estou produzindo frutos, porque se eu ajo conforme a bondade em relação ao meu próximo, necessariamente eu estou produzindo frutos para Deus, porque é assim que o Evangelho nos ensina. E, por fim, a questão do ensino. É importante estar atento para a questão do ensino. E aqui eu chamo a atenção para a necessidade, meus irmãos, você que está nos vendo, a necessidade de ter uma vida próxima da palavra de Deus, uma vida devocional com Deus, conhecer Deus através da oração, do jejum, mas também da leitura de sua palavra, da meditação na sua palavra, porque é a partir daí que você se apropria, eu me aproprio dos ensinos genuínos, a vontade de Deus expressa na Bíblia Sagrada, e aí eu tenho condições de confrontar aquilo que destoa da vontade de Deus, eu tenho condições de confrontar o falso profeta. Então seriam esses os critérios que nós podemos utilizar para identificar aquele que professa uma falsa profecia. Existem outras formas, mas para fins didáticos aqui, eu acho que com essas nós já conseguimos fazer um bom filtro e identificar e destoar daquilo que não é vontade de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus, chegamos aqui no último subtópico do tópico 3, uma análise criteriosa. Temos aqui uma visão, ainda que bem limitada, onde o comentarista coloca que sempre, tanto no Antigo como no Novo Testamento, existiram a presença dos falsos profetas com o intuito, o objetivo, o claro propósito, sempre, quando olhamos para o Novo e Antigo Testamento, de enganar, de enveredar o povo que está recepcionando a profecia pelos caminhos que não louvam e nem engrandecem o nome do Senhor. Vamos para mais um comentário sobre esse último subtópico, sobre essa análise criteriosa com o professor Fábio, e voltamos para dar a conclusão desta lição. Uma análise criteriosa. Nós podemos pensar esse subtópico aqui a partir da seguinte constatação. Esta análise criteriosa, ela é algo que ocorre não somente no contexto do Novo Testamento. Não é uma orientação só para o contexto do Novo Testamento. Nós temos exemplos no Antigo Testamento também de que aquele que serve a Deus, para identificar a mensagem que está sendo proferida e para identificar se aquele que a profere é um profeta de Deus ou não, é necessário fazer uma análise criteriosa. Conforme muito bem colocou na lição aqui, Jesus disse, o comentador colocou na lição a referência de Mateus 24, versículo 11, capítulo 24, versículo 11, Jesus disse que surgiriam muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós temos vários exemplos de homens que se levantaram dizendo que estavam falando em nome de Deus, quando na verdade estavam falando de si mesmo ou estavam falando simplesmente para agradar aos homens. Um exemplo disso é quando nós vamos para o texto bíblico e no capítulo 28 do livro do profeta Jeremias, nós temos o profeta Jeremias, que era assim um profeta de Deus, confrontando
um profeta que se dizia de Deus, mas que na realidade ele estava ali somente tentando agradar aos homens, trazer uma mensagem que ia ao encontro das necessidades daquelas pessoas, dos ouvintes, né? Então Jeremias, no caso, muito conhecido, aquele que já sabe, vamos rememorar, os que não aprenderão agora, mas Jeremias em uma situação em que estava sendo profetizado o cativeiro babilônico, um evento muito importante na história, não só na história de Israel, mas na história de toda a humanidade. Jeremias disse as palavras do Senhor para o povo e de repente surge um outro profeta, o profeta Ananias, e disse que não seria daquela forma. Jeremias disse que haveria um jugo, e esse jugo seria a dominação babilônica em relação ao povo de Deus. Mas o profeta Ananias disse que não seria daquela forma. E aí Jeremias, com toda a ponderação, ele aplica de outra forma esses critérios que nós acabamos de falar. Jeremias diz, olha, vamos esperar, se essa profecia se cumprir, nós teremos a convicção que foi Deus que falou. E se essa profecia não se cumprir, nós não teremos essa mesma convicção. Então aí está um outro filtro para que nós possamos identificar. E essa análise criteriosa para identificar ou não, ela é perfeitamente possível para mim e para você. Agora eu retomo o que falamos no subtópico anterior. Necessário é para todos nós nos aproximarmos cada vez mais da palavra de Deus. Não conseguimos aqui em 45 minutos traçar todas as doutrinas bíblicas, né, aqui para todos nós. Mas precisamos buscar em casa, em todos os momentos, tirar uma hora, tirar um momento para estarmos meditando na palavra de Deus, se apropriando de suas verdades e assim confrontando todo falso ensino, toda falsa profecia. Muito bem, concluindo, e essa conclusão está extraordinária, diz assim: a Bíblia revela que Deus é bom e que Ele partilha a sua benignidade com suas criaturas, de que forma? Cuidando delas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele não somente providencia as coisas materiais para nós, mas em especial a nossa salvação. E esta salvação é resultado da graça e do amor do Pai. Estejamos sempre alerta, pois existem aqueles que querem macular e adulterar os ensinos do nosso Salvador. Queremos agradecer esta oportunidade a Deus e a você que está conosco até agora e também está conectado aqui. Se foi bênção e está sendo bênção para a tua vida, compartilhe com alguém esse link. Nós estamos via Facebook, estamos no YouTube, com IEAD RMTV. Eu, evangelista Alexandre Munhoz, diácono irmão Fábio e também cooperador irmão Romário. Estamos aqui para ser instrumento de bênção para a tua vida. Vamos orar neste momento? Queremos agradecer também ao produtor, aquele que filma nós aqui também, evangelista João Von Rondon. Ele é o especialista nesta área. Cada um usado como instrumento de bênção para você. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, diante da Tua presença, Pai, nos direcionamos a Ti agora para Te agradecer, Te louvar e pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, alcance esse coração e que aquilo que foi exposto aqui, Senhor, da Tua palavra, desta alimentação rica e preciosa, Senhor, possa, Senhor, nutrir a vida espiritual deste homem, desta mulher, se ele se sente em uma situação, Senhor, de desespero, de desamparo, que possa olhar para Ti, o Pai Celestial, e encontrar em Ti, Pai, a bondade, a tranquilidade, a paz, o aconchego, a segurança, em nome de Jesus, Pai. Que, Senhor, aonde este vídeo áudio chegue, Senhor, este sistema, Senhor, de transmissão, possamos, Senhor, com a Tua palavra, Senhor, aquecer os corações, para que as Tuas promessas e os Teus planos possam ser vivenciados, Senhor. Assim, Senhor, eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus em Cristo cumpra as suas boas palavras acerca da tua vida e da tua família, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir.